um período de muita confusão, né? Primeiro porque aquela coisa sensacional, mexer com o rico, né? Jornais todo dia põem os pobres na cadeia, não tem repercussão, né? E mexer com o rico tem repercussão, né? Várias teses apareceram, né? Nesse caso, inclusive algumas delas dizendo que ela não teria sido morta. Até se saísse no classificado, a pessoa lia com a letra pequenininha, você está entendendo? Que foi um negócio assim, que pegou a sociedade. Todo mundo sofreu repressão. Bom, a Araceli foi um caso policial assim, de maior repercussão no Espírito Santo, né? Depois do Esquadrão da Morte, vamos dizer assim, né? Onde, na realidade, uma garota, uma menina, né? Em 1973, foi dada como desaparecida e depois constatou-se que, na realidade, ela teria sido assassinada por conta de uma festinha, de embalo. Era uma menina que estudava na escola ali na Praia do Suá, perto das peixarias ali, 18 de maio de 1973. Araceli levou um bilhete da dona Lola, entregou à professora dela, que era a Marlene Stefenon Seulin, para que ela saísse mais cedo. A Araceli chegou até a ser vista ali na Praia do Suá, na Avenida Cesilau, onde ela pegava o ônibus, em frente à lanchonete Quisquina, que existia naquela época. Era um dos pontes, né, de Vitória. E ela não chegou em casa. Havia também uma situação muito interessante, porque não se tratava assim do crime como eles colocavam que era o crime, né? Quer dizer, alguém matou a Araceli, quando na verdade tudo indica que a Araceli se meteu numa roia, foi drogada, né? Usaram droga com ela e ela morreu em função das drogas, né? Onde teria ocorrido a festinha, né? Nesse edifício Apolo, né? Então tem essa história. Porque aí a mãe da Araceli começou a ser indicada como uma das responsáveis pela morte da filha, né? Ela estaria participando da orgia com uma rapaziada, né? Relatam que ela seria uma espécie de avião. Há informações que também não chegaram a ser confirmadas, até porque a polícia não permitiu muito, atrapalhou demais as investigações, ela mesma atrapalhou ela mesma, de que essa cocaína vinha de Santa Cruz de la Sierra, onde Dona Lola morava. Jamais. Dona Lola era uma pessoa era mãe. Que não tinha nem ligação com nenhum, sabe? Esse bairro aqui era um bairro ermo, isolado. Que quando explode o caso da Araceli, ela invade a polícia. E vai ao chefe de polícia, que era Gilberto Farias. E tenta dar uma bufetada na cara do Gilberto, não sei nem se dá. Para nós deu, para ele a versão dele não deu. Por que isso? Comecei a permitir que a menina que morava no bairro de Fátima, estudava na Praia de Suá, andasse a pé aqui de Bento Ferreira, aqui do pé da Secretaria de Saúde, até o bairro de Fátima, passando aquela praia de Camburi toda
tudo ali até. No mínimo, uma mãe responsável, né? Daí, parcela de culpa nessa história toda ela tem também. Talvez por isso que ela tenha se omitido um pouco no período de investigação e, consequentemente, prejudicando o trabalho da polícia. Na hora que você fala quem matou a Araceli, vem na cabeça de todo mundo, da minha geração, da geração posterior, da geração de vocês, Paulo e Lau. Nós não temos o caso apurado, mas temos um caso em que a população nomeou quem foram os assassinos da Araceli. Ela nomeou. Solucionado foi. Solucionado foi. Na época foi um promotor de justiça, esqueci o nome dele agora, mas ele solucionou o caso completamente, levou os assassinos à prisão. Eles foram condenados, né? Foram, mas... Agora, uma coisa eu tenho certeza. Não foi Dante Michelini, nem Paulinho Lau que mataram aquela menina. Porque se fosse, por certo, eu saberia. Graças a Deus, quase 20 anos depois, o desembargador Paulo Nicola Copolilo, de uma maneira muito acertada, anulou aquela farsa toda, que aquilo foi uma farsa que foi feita em cima da família Michelini, em cima da família Lau. Eu estava fechando a primeira página do jornal A Gazeta e aí tocou o telefone, eu fui atender, era Valmor Miranda, que era o editor de polícia. Aí o Valmor me pedia um espaço para uma pequena nota porque tinha sido achado o corpo de uma criança no matagal atrás do hospital infantil. Eu cortei o pé de uma matéria maior e coloquei aquela notinha, e era a Araceli. No dia seguinte o caso explodiu. O corpo estava envolto num plástico transparente, debaixo de umas pedras e uma espécie de um lençol, certo? Na hora que você puxa, a perícia do caso Araceli não tinha sequer um filme feito por um técnico, um fotógrafo, perito do local do crime. O local do crime foi feito pelo meu filho, Carlito, tinha 16 anos de idade. Não tinha repórter na hora, eu tive que improvisar praticamente o Carlito Medeiros, que era o filho do Rogério Medeiros. O Carlito estava fazendo estágio no diário, ele nem era fotógrafo, estava fazendo estágio. Então eu tive que pegar ele a laço, quase para ir para lá para fotografar os despojos. Que a polícia está claro que foi corrompida, sem dúvida nenhuma. Né? Quer dizer, os assassinos ou a família dos assassinos, eles corromperam a polícia para destruir provas. Isso aí a matéria é tranquila nesse sentido. Uma bagunça total, porque não há dúvida que esse coronel Manuel Araújo estava comprometido em pelo menos livrar a cara dos Michelini, da família do Zilau. Né? Uma tentativa de suborno, porque um advogado que está trabalhando num caso que tinha repercussão, que tinha um caso Araceli, te chama na sala dos promotores, você sozinho, o advogado, você e a filha do advogado, que também é advogado e está trabalhando no caso, pega um envelope desses de 50 por 20, pardo, vira em cima da mesa, rola aquele pacotão de dinheiro para todo lado e o cara começa a conversar com você sobre o crime. Acho que não tem como entender que não seja tentativa de suborno. Eu levei um susto, falei, doutor, guarde isso aí que eu não posso ver muito dinheiro assim não, porque senão eu fico tentado. O caso do advogado que tentou subornar a testemunha Dona Almerina, depois o fato do doutor Valmar Bermude deixar o caso assim, de repente, né, nós questionamos por que ele estava, nós chegamos até a escrever uma matéria meio pesada contra ele, falando assim que ele tinha recebido uma proposta para deixar o caso Araceli. Muito pelo contrário, eles nunca
Eu posso dizer de cadeira porque eu convivi com eles, acompanhei. Nunca me ofereceram nada, nem me pediram nada, pelo contrário, eles me pediram que eu procurasse mesmo. Mas a gente chegou um dia no gabinete do secretário de segurança, na época era o coronel Hugo Eisenlohr, e ele virou e falou para mim: Zé, tem um furo para você. Eu digo: que foi? Porque a caso já estava no final. A justiça acabou de decretar a prisão preventiva do Dante e do Paulinho Elau. Eu falei: meu Deus, voei pro jornal, né? Cheguei lá e falei: decretar a prisão preventiva do pessoal. Aí quem falou? O secretário de segurança. Ele deu uma notícia. No outro dia eu sou chamado lá no Tribunal de Justiça porque o pessoal queria saber quem que deu a notícia. Eu não queria dizer de jeito nenhum, só disse. Aí no momento que o juiz veio e falou assim: olha, se você não disser, nós vamos mandar te prender. E começou a fazer um auto de prisão para mim. Eu falei: não tem jeito, foi o secretário de segurança. Aí todo mundo regalou o olho, mas foi o secretário de segurança? Eu falei: foi, o coronel Hugo Eisenlohr, que me disse que vocês tinham decretado a prisão preventiva dos dois, só que não tinham decretado por causa disso. Se o jornal não tivesse dado, não teriam decretado a prisão preventiva. Ninguém me convence de que eu fui usado numa armação entre eles para que a prisão preventiva acontecesse. Teve história de desembargador corrompido, teve história de, entendeu? Porque chegaram a mandar prender o Paulo Elau, né? O Paulo Elau chegou a ser preso e tudo, né? E depois caçaram essa liminar. Isso é muito comum aí acontecer, né? E começaram a surgir as informações e contra-informações. Primeiro, de que o corpo não era de Araceli. Várias teses apareceram, né? Nesse caso. Inclusive algumas delas dizendo que ela não teria sido morta, porque as provas que foram coletadas não levavam a qualquer um, a qualquer criminoso, vamos dizer assim. Fui à Bolívia, certo? Eu e Paulo Torres, fui à Bolívia atrás da Dona Lola, porque o Jéssica Mata, que era deputado, tinha passado por lá e tinha ouvido lá uma conversa de que a menina não era filha de seu Gabriel Chance e o pai tinha vindo aqui levado de volta, que ela estaria lá. Então, eu e Paulo Torres fomos lá. Realmente aconteceu uma coisa muito estranha, porque nós chegamos lá de tarde, aí eu telefonei para a casa da Dona Lola, a empregada atendeu, disse que ela estava lá, eu falei que no outro dia nós ligaríamos para lá, né? E no outro dia, quando eu liguei, ela já não estava mais, não conseguimos mais ver. Quer dizer, na verdade, o jornal mandou um repórter para ver se a hipótese se confirmava, se ele estava vivo na Bolívia, acreditando que aquele corpo não seria o dela, né? Aquele corpo que foi achado. Surgiu a Marisley Fernandes Muniz, lá na Praia da Costa. Ela, contando para as amigas dela, ela confessou que era namorado do Paulinho, que ela viu, né, como é que eles fizeram o carro que eles usaram, um carro manguia vermelho na época, para se livrar do corpo, né? Eu conversei com ela diversas vezes, cada vez que eu conversava com ela, ela me contava uma história diferente. Os depoimentos que ela prestou, tanto na polícia como na justiça, cada vez que ela ia ser ouvida, uma vez ela disse que tinha visto Paulinho Elau atrair a menina com sorvete. Depois ela disse que tinha visto Paulinho Elau atrair a menina com a boneca. Depois, a primeira vez, Paulinho Elau estava num carro branco. Outra vez, Paulinho Elau já estava junto com o Dante Michelin. Enfim. Marisley, entrevistei Marisley várias vezes. Ela cada dia falava uma versão. Marisley era terrível. Na verdade, você cobriu um caso que você contava com a prostituta das provas, que é só depoimento de pessoas. Fui discriminado, sim. Pela comunidade, sim, pela sociedade, sim, e até por certos colegas que vinham lá do raio, que os patos vinham do Rio, não sabiam de droga nenhuma, certo? E como quando eu tentava explicar para eles a sujeira que era, certo? Eles já que nada, está levando o seu. Bastante. A polícia dava informações, muitas delas equivocadas, exatamente para desviar a atenção da imprensa do fato verdadeiro. Eles queriam desviar dessas famílias o foco do noticiário. O caso Araceli foi um caso tumultuado, muito tumultuado. A polícia tumultuou, a imprensa não deu conta dele. Os diretores de jornais, algumas matérias haviam censura mesmo, tá? Algumas matérias assim um pouco mais vibrantes e tal, não sei o quê. Havia muita repressão, a gente
tudo que a gente escrevia, você está entendendo? Não era a repressão do editor, do dono do jornal, era de fora para dentro, que era da Polícia Federal, era da Polícia Militar, era da Polícia do Exército, era da Polícia Civil. Então, houve uma interferência da Polícia Federal proibindo a publicação de qualquer coisa que não tivesse sido expedida a informação pelo delegado responsável pelo inquérito. E se o delegado não desse, nós não tínhamos notícia. Houve colegas que foram presos, eu mesmo e o fotógrafo ficamos presos por causa de um filme que a gente fez, tivemos que fazer o filme escondido. Aí nós combinamos que eu abriria a porta, que a dona Almirante estava bem de frente, o secreta faria foto, correria junto com o Zé Maria, no caminho ele trocaria o filme, daria o filme que ele tinha batido da dona Merenda para o Zé Maria e colocaria um outro filme na máquina caso houvesse algum empecilho, houvesse algum problema. E de fato houve mesmo. Depois que ele fez a foto, os policiais correram atrás da gente. Eu entrego o filme, vocês não saem daqui. Quer dizer, tivemos que entregar o filme. Mas mesmo assim entregamos o filme errado. O filme de verdade nós levamos. Aí depois entrou direção de jornal, tudo para poder controlar. Mas era uma situação desagradável. Havia sim uma repressão, uma pressão contra a gente, sim. Acho que o jornal também exagerou um pouquinho naquela época, né? Acho que não precisava também essa onda toda, né? Quando eu estava trabalhando na Gazeta, cobrindo o caso Araceli, eu tinha a obrigação de acompanhar e trabalhar na apuração dos fatos. Se isso ia vender jornal ou não, escapa a mim como repórter. A incumbência que eu recebi foi: Zé, temos que trabalhar nisso para resolver esse problema. E é assim que eu fazia. Porque você trabalha com jornalismo de primeira versão, da primeira versão. Quer dizer, então, minha amiga, bateu na pessoa, não adianta depois você corrigir, porque já liquidou a pessoa. Fica a primeira versão que a imprensa dá. Um repórter, que eu não vou citar o nome dele, mas vou dizer o nome dele, é Erildo, ele agora está em Guarapari. Esse cidadão uma vez arrumou uma cascata, arrumou uma boneca, ele achou uma boneca lá perto do hospital infantil, lá para cima, ele achou uma boneca. Aí, como tinha a história da boneca, isso uns 3 anos, 4 anos depois, certo? E ele, na Serra, naquela mesma necessidade de fazer notícia, né? Ele arrumou a história que aquela boneca era a boneca que o Paulo Geraldo tinha levado para a série. E a Marilene reconheceu. Que a boneca de pano, velho, caiu nos pedaços, sem cabeça, certo? E a Marilene reconheceu. E a polícia botou lá que era a boneca mesmo, certo? E tinha, enfim, depois ele ria, poxa, ele tomou uma vergonha nessa cara. Rapaz, é notícia, é notícia. E a gente tinha que dar sempre, até porque o caso vendia também o jornal, né? Claro, isso é um negócio comercial, o jornal é um negócio comercial. Que é uma concorrência da imprensa. Todo dia tem que ter uma manchete. O caso Araceli era um pouco isso. Todo dia tinha que ter uma manchete. Todo dia tinha que ter uma manchete. Então o Dudu Cabral dava preferência para fulano, a Gazeta tinha isso, a Tribuna tinha isso, o Diário tinha isso. Havia uma competição. E eu ficava atrás do Pedro Maia para trabalhar, porque Pedro Maia é brilhante, mas se não tiver futucando para ele funcionar. O Rogério Medeiros, quando chegava lá à tarde, 6 horas da tarde, que eu estava voltando para a redação, ele gritava lá de cima: Pedro Maia, Araceli, trouxe Araceli, vai lá, então eu tinha que me virar para arranjar uma notícia da Araceli. O caso Araceli também teve um sensacionalismo, né? A imprensa faz, em cima de todo caso que tem repercussão, faz parte do jogo, faz parte do espetáculo, faz parte da coisa. Se não, como é que vão vender jornal, como é que vão pagar meu salário? Certo? Thank you.